Boa tarde, minhas amigas e amigos do canal Brasília 24 Horas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Thaís Nascimento. Hoje, dia 3 de dezembro de 2020. A nossa informação de hoje é sobre o abono de permanência. Você já ouviu falar sobre abono de permanência? Então, se você não ouviu falar, você vai ficar sabendo e ficar por dentro de tudo sobre o abono permanência. Mas antes, obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Se você puder deixar um joinha para mim, tá? Te agradeço muito. E também, se for possível, se inscreva aqui no nosso canal. Bem, meus amigos, então vamos lá, né? Para o que importa. O que o abono permanência, ele se trata de um benefício financeiro que normalmente ele é pago aos servidores públicos efetivos que decidem dar continuidade às atividades laborais, mesmo após ele cumprir todos os requisitos necessários para obter essa aposentadoria voluntária. E esse incentivo, ele atua como um reembolso correspondente à contribuição previdenciária, de maneira que mesmo que o servidor não fique isento, né, da contribuição, ele recebe de volta este recurso mensalmente. Você pode estar aí se perguntando, né? Ah, mas qual é o valor, né, do abono permanência? Então, o valor desse abono, ele equivale à contribuição paga mensalmente pelo servidor ao regime próprio da Previdência Social. O qual, né, ele girava em torno de 11% do salário dos servidores antes da reforma da Previdência. Entretanto, né, com essa nova legislação, desde março deste ano, as alíquotas, né, de contribuição, elas passaram a ser progressiva e proporcionais aos salários, ok? E no que se refere também à situação dos servidores públicos, no caso federais, as alíquotas elas podem, né, variar entre 7,5% para aqueles que recebem até um salário mínimo e até 16,79% para quem ganha aí até 39 mil por mês. Vale também que ressaltar que os servidores estaduais e municipais devem seguir as alíquotas estabelecidas pelos entes federativos. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Um exemplo, um servidor público federal que recebe aí um salário de 10 mil por mês, ele deve fazer uma contribuição junto ao INSS e diante, né, de uma alíquota de 12,86%, ou seja, de até aí 41 mil reais. E caso este servidor ele tenha completado todos os requisitos, né, para se aposentar, mas ainda assim ele opte, né, por continuar trabalhando, ele permanecerá tendo essa quantia sendo descontada na folha de pagamento. E por outro lado, ele passará a ganhar mais R$ 1.286 perante essa remuneração como forma de abono. Então, o que isso significa? Significa que se antes o segurado ele ganhava R$ 8.714 por mês, com um desconto agora, ele vai receber 10 mil integralmente. Então, aí teve um acréscimo aí de 2 mil reais como abono. E você pode estar perguntando também, então, quem tem direito, né, a esse abono permanência? Então, conforme previsto na Constituição Federal, esse abono ele é válido para todos os servidores públicos efetivos, seja eles, né, federativos, estaduais ou municipais, não importa, tá? Tem direito. Portanto, para ter esse direito, ele basta cumprir com todos os requisitos para obter a sua aposentadoria voluntária e também continuar trabalhando. É importante aqui destacar que esses requisitos eles podem sofrer variações com base na data de ingresso, tá? De maneira que, no geral, a aposentadoria dele ela pode ser obtida, no caso, né, das mulheres, com 55 anos de idade e que alcançaram 30 anos de contribuição. E para os homens, né, que tenha 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Sendo aí no mínimo 10 anos de trabalho no setor público e 5 no cargo. Ok? Então, entretanto, né, após essa reforma da Previdência aprovada em novembro do ano passado, houve aí uma modificação de algumas regras e implementação de outras, tá? Então, de acordo em diante, né, essa idade mínima
ela no caso hoje, exigida de 61 anos para os homens e 56 anos para as mulheres, a quais serão elevadas gradativamente a cada de 6 em 6 meses, até a pessoa, né, até o segurado atingir a marca aí de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. No caso também, vai ser necessário ter 25 anos de contribuição, deste, né, sendo 10 anos, 10 em serviço público e 5 no cargo. E também é importante, né, vocês também ficarem cientes disso e se atentar, pois como a situação dos servidores estaduais, municipais não foram abordadas pela reforma da Previdência, que ainda, né, na questão determinada de localidade, que alguns lugares aprovaram as mudanças nesse âmbito, então é importante, né, para você conferir as normas vigentes em determinada região, é recomendado você buscar um auxílio de um advogado especializado na área para saber qual região está valendo esse abono permanência. Então, contudo, algumas outras alternativas perante a legislação anterior. Então, para quem ingressou no serviço público antes do dia 16 de dezembro de 98, é preciso ter 35 anos de contribuição, se for homem, e 30 anos se for mulher. Então, sendo deste 25 anos efetivo no serviço público e 15 na mesma carreira, no caso mulheres, e no cargo de aposentadoria. Agora, para quem se ingressou no serviço público antes do dia 31 de dezembro de 2003, é preciso ter 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. E se for homem aí também, tá? 55 anos de idade e 25 anos de contribuição, no caso, se for mulher. Também é necessário ter 20 anos de efetivo, tá? No serviço público, também 10 anos de carreira, tá? E 5 no cargo de aposentadoria. Vale também que ressaltar que esse abono permanência, ele é válido somente até que os servidores públicos ele completem 75 anos de idade, tá? Que é o momento em que eles são obrigados a se afastar do trabalho devido à sua aposentadoria compulsória, ok? Também, eu quero falar agora também sobre o abono de permanência para os professores, ok? Então, vamos lá. No caso, os professores, no caso da rede pública, eles são um caso à parte, né? Pois tem todo o direito aí a uma aposentadoria mais facilitada em decorrência das condições desgastantes nas quais aí eles precisam atuar, permitindo aí a solicitação desse abono permanência em um período de tempo reduzido. Mas antes da reforma da Previdência, era preciso, né, que, no caso, os professores, no caso, os homens, eles completassem 55 anos de idade e as professoras 30 de contribuição. Não, os homens 30 anos de contribuição. Já as mulheres, elas deviam ter 50 anos de idade e 25 anos de contribuição, sem contar os 10 anos de serviço público e 5 no cargo aí ocupado no momento da sua aposentadoria. Porém, né, com essa nova legislação, o professor ele deve ter agora em diante, né, 60 anos, no caso para os homens, e 57 anos para as mulheres. Então, para que possam, né, obter essa aposentadoria voluntária, além do que o tempo mínimo de contribuição no magistério, ele passou agora para 25 anos para os homens, quanto às mulheres aí considerando também, tá? E os 10 anos em serviço público e os outros 5 no cargo em questão. Uma outra coisa também que eu quero estar aqui falando com vocês é sobre, né, esse abono permanência na aposentadoria especial. Tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse abono permanência na aposentadoria especial. Então, outro aspecto aí que deve ser considerado à parte é essa aposentadoria especial, que é também direcionada aos servidores públicos que trabalham em exposição a agentes nocivos ou insalubres, tá? Tais como os profissionais da saúde, por exemplo. Então, estes, no caso, eles têm direito à aposentadoria com apenas 25 anos de contribuição. Portanto, né, a possibilidade desse servidor ele solicitar esse abono permanência mais cedo, né, caso ele optem por continuar trabalhando. E mesmo após, né, essa reforma da Previdência, ele permanece, né, o requisito de 25 anos
de trabalho exposto a agentes nocivos à saúde, incluindo também a idade mínima necessária, que é de 60 anos. E o que foi, né, alterado no abono de permanência após a reforma da Previdência, vou estar também falando aqui um pouquinho com vocês. Então, além de modificar, né, os critérios para a obtenção da aposentadoria voluntária, essa emenda constitucional aí de número 103 do ano passado, ela sugeriu outras duas mudanças relevantes sobre esse abono permanência. A primeira é que até então o benefício era obrigatório em todas as esferas do funcionalismo, né, no caso do funcionalismo público. Então, contudo, né, após essa reforma, o abono ele passou a ser uma decisão tomada por cada federativa, permitindo essa criação de critérios próprios perante a lei para a concessão da mesma. Também importante aqui informar para vocês sobre a possibilidade de extinguir esse abono completamente, tá? Também é uma questão. A segunda alternativa, ela integra o valor do abono que, conforme aqui explicado, era equivalente à contribuição previdenciária do setor público. Agora, a nova legislação, né, os entes federativos também estarão aptos a modificar o benefício. Como que vai ser isso? Eles vão estar fixando valores internos, por exemplo. Tá? E como também você pode agora solicitar esse abono permanência? Bem, meus amigos, os trâmites que dispõem sobre a solicitação desse abono, elas podem variar de acordo com cada órgão público, tá? Ressaltando que em determinados casos, o próprio Departamento de Recursos Humanos, ele pode acompanhar e comunicar aos servidores públicos sobre essa possibilidade, além aí também de auxiliar na condução do processo. Ok, meus amigos? Então essa fica essa informação para vocês. Espero ter contribuído com vocês com mais essa informação. A nossa informação, ela chega ao fim. Muito obrigado pela sua atenção e a sua participação. Se você gostou desse vídeo, deixe o joinha, tá? Compartilhe, se inscreva no canal. Obrigado. Qualquer dúvida também deixe aqui nos nossos comentários. E nunca se esqueçam, força, fé e coragem. Fiquem todos com Deus.